Sejam bem-vindas ao podcast da Rede Nipo Brasileiras, um movimento que reúne mulheres de diferentes gerações e regiões do país, fortalecendo identidade, conexão e protagonismo. Nesta primeira temporada, você acompanha as conversas que aconteceram no nosso encontro nacional, realizado em maio de 2025, na Japan House, São Paulo. Neste episódio, você ouve a primeira parte da mesa redonda, 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Reflexões sobre o passado. Uma conversa que busca refletir sobre a contribuição das mulheres nipo-brasileiras ao longo desses 117 anos de imigração, destacando os desafios superados e as conquistas alcançadas. A conversa contou com a participação da doutora Lídia Areiko Yamashita, presidente da Comissão de Administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e vice-presidente do Bunkyo, e a senhora Kazuko Yamauchi, fundadora da Escola Roberto Norio. Boa audição. Então, as mulheres na imigração japonesa, né? Como todos sabemos, em 1908, chegou o Kasatomaru, trazendo primeiramente os imigrantes japoneses ao Brasil. E nessa viagem, total vieram 781 imigrantes, dos quais 186 eram mulheres. Era isso, né? E essas mulheres, então, lógico, são minoria. E por que vieram as mulheres aqui ao Brasil? Porque nas outras imigrações de outros países, Estados Unidos, Canadá, as mulheres não foram inicialmente, foram porque foram trabalhar, foram os trabalhadores, homens, que foram contratados para trabalharem ou foram voluntariamente trabalharem em suas áreas, seja pesca, lavoura, mas não foram as mulheres. Aqui no Brasil, tudo foi diferente, porque o contrato de imigração previa contrato de famílias. Teriam que vir famílias constituídas, inclusive com filhos pequenos ou grandes, enfim. Teria que ter um número X de pessoas capazes de trabalharem na fazenda. Aqui no Brasil, então, inicialmente, vieram todos para contrato nas fazendas de café. O café, ainda hoje, o Brasil, maior produtor e exportador, estava precisando de mão de obra, porque depois da abolição da escravatura e a entrada dos imigrantes europeus, os europeus, saindo desse trabalho penoso, que era trabalhar de sol a sol nas fazendas de café, estavam precisando de mão de obra. E não encontrando outra mão de obra, então buscam mão de obra asiática também. E o Japão, então, vem a participar deste processo, né? Então, o que era esperado das mulheres? Por que as mulheres vieram ao Brasil? Elas vieram para serem donas de casa, cuidar do marido, da comida, das crianças, porque veio com crianças, né? E naquela época é muito difícil. Hoje, quando você pensa assim, eu vou prover a comida da família, é só ir a um supermercado ou mercado e comprar as coisas e fazer a comida para a família. E naquela época, não. Você entrando no interior, não havia nada, né? É um lugar que tinha, às vezes, uma lojinha será que é isso? Nas fazendas de café tinham lojinhas, só que as mulheres japonesas não conheciam o produto. O que era o feijão? O que eram aqueles produtos, por exemplo, farofa, né? Farofa não, farinha de mandioca, né? Como que eles iam cozinhar aquilo, produzir alguma coisa para as crianças. Então, toda a dificuldade dá para ser imaginado que hoje não é uma situação previsível a situação que elas viveram. Então, inicialmente entram em fazendas, trabalham como trabalhadoras também. Era uma jornada tripla, elas tinham que trabalhar na lavoura, acordava cedo, preparava o bentô para todo mundo levar, porque trabalhava de sol a sol. Então, cada um levava a sua comida do almoço e depois, voltando, teria ainda que cuidar das crianças, né? Dar banho, comida, enfim, cuidar da criança
e ainda por cima educá-los, né? Existe a educação. Então essa tripla jornada delas, você imagina que as pessoas não valorizam, mas na verdade, se não tivessem essas mulheres, teriam os homens conseguido trabalhar? Né? É uma dúvida. Então, eu acho que, desde o início, as mulheres desempenharam aqui na imigração um papel muito importante, porque na educação, além de sustento de todos, da família, mesmo comidas, né? Eram difíceis, mas a vestimenta, por exemplo, iam nascendo crianças e você não tem roupas para eles. Teria que pensar como que vão vestir, porque não são índios, não vão viver assim. Então, muitas desmanchavam kimonos que tinham trazido, por exemplo, para fazer a roupinha das crianças, né? Então, existe toda uma dificuldade e enfrentamento da situação e resolver cada situação de uma forma melhor possível. Então, as mulheres, depois, aos poucos, foram vivendo em comunidades, né? Quando começam a se juntar em comunidades, acabando o contrato das fazendas de café, os japoneses começam a viver em comunidades, se juntam, porque mesmo para construir uma cabaninha para sua residência, precisava de outras pessoas ajudarem a carregar a tora, enfim, fazer uma cabana. Então, a vida comunitária começa dessa forma, e nessas comunidades, quem sabia fazer alguma coisa vai ensinando para as outras. Começam a surgir líderes femininas, que vão juntando as pessoas para ensinar o que sabe. Cada um vai ensinando a fazer, por exemplo, comidas japonesas, né? Quem sabe fazer um manju ensina a fazer manju. Quem sabe fazer roupinhas ou tricô vai ensinando. Enfim, vão surgindo desse jeito líderes comunitárias que vão passando seus conhecimentos para os seus próximos. E depois surgem, então, mulheres empreendedoras, que não só vivem essa vida comunitária, mas decidem que vamos criar aqui escolas profissionalizantes para as mulheres. As mulheres precisavam se empoderar também para sustentar os maridos. E isso surge, então, a escola de corte e costura, por exemplo, da professora Kama, que em seguida vou falar, e a outra também, a escola Nipak, de uma outra senhora, né? Elas fundam essas escolas aqui em São Paulo para dar treinamento às mulheres de uma profissão, que elas poderiam trabalhar como costureiras sustentando a família, né? E essas escolas, então, são fundadas em, 1933, 32, então, anos 30, bem no início, na dificuldade total, e sem os homens ajudando. Elas vão fazendo com a sua visão de que precisamos empoderar essas mulheres. E empoderar significava não só da profissão, mas cultura. Elas viram que muitas mulheres imigrantes vieram muito jovens, né? Muitas tinham assim na faixa de 20 anos, né? Com crianças pequenas, então não tinham tido uma educação de todas as áreas possíveis, culturalmente falando, mesmo manualmente falando, digo assim, sobre trabalhos manuais, ou, enfim, qualquer coisa, elas não tinham tido, porque o próprio Japão é uma sociedade que prioriza os homens, né? Isso é inegável. E os homens poderiam estudar, mas muitas vezes naquela época, né, nas eras Meiji, Taisho, etc., poucas mulheres estudavam, isso era restrito a poucas pessoas, né? A maioria vivia uma vida de dona de casa mesmo. Então, essas mulheres, duas mulheres, fundam escolas para empoderar as mulheres. A Escola de Corte e Costura São Paulo, que é a Kamagakuin, foi fundada pela senhora Michia Kama, e ela escreveu também um livro de etiquetas, né, em 1964. Então, ela é uma senhora que já tinha uma formação cultural no Japão, né, e ela resolve que vamos ter que dar alguma forma de técnicas para elas poderem, as mulheres, de um modo geral, poderem trabalhar e sustentar, inclusive, a própria família, né? Então, ela funda essas escolas, elas eram com internato. Então, pessoas de várias regiões vinham estudar, desde o norte, Pará,
Paraná, também, muitas pessoas eram internas e estudavam aqui, adquirindo a técnica de corte e costura, principalmente. Mas não era só corte e costura, ela dava aulas de educação, ela dava aula de japonês também, porque considerava que as mulheres têm que ter cultura para serem fortes. Quem não tem, é muito difícil de ser considerada na sociedade. Então, esse ponto que ela prioriza bastante. Eu mesma estudei nessa escola quando tinha uns 14 anos, fui estudar japonês, curso de japonês, eu fiz lá. E tínhamos realmente aula de etiqueta que ela dava, a professora Akama dava, rigorosa, né? Como se portar à mesa, como caminhar, como receber pessoas, como se comportar num enterro de japoneses, enterro de brasileiros. É muito interessante esse livro, porque ela relata etiquetas de casamento, de recepção, de várias formas, tanto na cultura japonesa quanto na brasileira, porque são diferentes, né? E tudo isso ela explicava, então, desde daqueles anos 60, né? Ela resolveu educar as pessoas dessa forma. Hoje, a escola dela tem esse centro educacional pioneiro, é mais ou menos famoso, aqui em São Paulo, né? E dá a educação infantil de ensino médio fundamental, desde 71, né? Que, então, essa escola tem preparado muitos estudantes brasileiros. Hoje é uma escola brasileira, né? Então, tem outra senhora também, a senhora Masue esqueci o nome dela. Está meio torto aqui. Mas ela também fundou uma escola de corte e costura em São Paulo, em 1932. E todo mundo tinha uniforme, também era um internato para que as pessoas de longe pudessem ficar aqui, estudar e adquirir uma técnica. A escola dela hoje tem um Yochien, Mutsumi Yochien, talvez muitas conheçam, também fica aqui em São Paulo, e eles priorizam, então, desde criancinha, ter uma educação infantil baseada em cultura japonesa. E também tem outra senhora, a senhora Hatsue Sato, que fundou uma escola de arte culinária, né? Chamava Santa Cecília, foi fundado também em 31. Ela fez também um curso para que as mulheres, ela escreve no livro, que as mulheres possam ter essa técnica da culinária e possam trabalhar, por exemplo, em restaurantes, em hotéis, ou mesmo trabalhando como cozinheiras em famílias brasileiras, ela escreve, né? E aí, as pessoas que poderiam... Ela ensinava técnicas de doces também, né? E aí, as pessoas poderiam criar esses produtos e vender também. Então, era uma forma também de empoderar as mulheres com alguma técnica que pudesse fazer em casa, né? Sem largar, então, as famílias, né? Cuidando das crianças também. E outra mulher que eu também trouxe aqui é a senhora Margarida Watanabe, né? Que fundou a assistência social Dom José Gaspar. Ela é uma senhora católica, né, porque ela veio criança e trabalhou numa família brasileira, e essa família, que era muito católica, cristã, deu essa formação a ela. Ela entrou nessa casa com 12 anos de idade, se eu não me engano, e trabalhou como ajudante da dona da casa. E lá ela aprendeu diversas coisas, e principalmente essa parte de ser caridosa para com o próximo. Então, ela, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses foram presos, e ela viu que a dificuldade das pessoas cujos maridos estavam presos e a família abandonados à sorte, à própria sorte, ela vai ajudar não só os presos, mas também as famílias, né? Então, com toda essa formação cristã, católica que ela tinha, ela faz, então, esse trabalho assistencial desde a época da guerra, sempre ajudando os necessitados, né? Então, ela funda posteriormente, depois da guerra, em 53, se eu não me engano, ela funda, então, essa entidade assistencial que chama Assistência Social Dom José Gaspar, que hoje abriga muitos idosos, né? Todos vão passar os últimos dias lá, fazendo exercício, tendo uma atividade comunitária, recebendo alimentação balanceada, etc. Tudo idealizado por ela.
Então, finalizando quase, né, porque eu gostaria, então, como reflexão final, né, a história da imigração japonesa é também a história do protagonismo das mulheres, né, e que sempre foram silenciadas. Na verdade, a sociedade machista que existia, hoje está bem melhor, é muito mais aberto, mas a sociedade não permitia que as mulheres aparecessem muito. Então, elas trabalharam no silêncio, né, e discretamente, mas foram fazendo as suas ações porque era necessário. Elas viram a necessidade de empreender outros trabalhos para as outras mulheres, né? Então, se hoje celebramos 130 anos de amizade Brasil-Japão, né, é porque muitas mulheres nipo-brasileiras, antes de nós, né, enfrentaram o silenciamento, né, não digo descaso, mas minimizavam, né, as mulheres, mas mesmo assim elas floresceram e promoveram, então, a integração cultural, né, mantendo viva a identidade nipo-brasileira, né, sempre pensando em transmitir isso às gerações novas, né, às gerações jovens. Eu trouxe, então, né, com muito prazer, né, e carinho, uma pessoa que é um exemplo vivo de toda a história que eu estou contando aqui, né, que é a senhora Kazuko Yamauchi, né. Ela é um exemplo vivo e inspirador, né, de uma mulher Nikkei empreendedora, né, atendendo, trabalhando intensamente na educação dos jovens, ainda hoje, né, que eu imagino como que uma pessoa pode empreender uma coisa tão difícil como educar a próxima geração. É de uma responsabilidade muito grande, eu não consigo imaginar como é que alguém, né, vai visualizar que poderia fazer isso. Então, eu gostaria muito de saber, então, pedir a Dona Kazuko está presente aqui nos contar exatamente como é que se empreende, né? Como é que se inspira outras mulheres também a trilharem este caminho difícil. Então, muito obrigada. Da minha parte, é isso. Obrigada. Meu nome é Kazuko Yamauchi, educadora pedagoga, sou fundadora da Escola Roberto Norio, de Educação Infantil e Fundamental 1. Como o tema hoje foi empreendedorismo, eu gostaria de destacar aqui alguns requisitos que eu acho importante para um empreendedor. Por exemplo, ter objetivo bem claro, isso é muito importante, visão, condições financeiras, liderança, confiança, persistência, inovação e resiliência. São alguns requisitos que, para mim, foi muito importante. Baseado nesses requisitos, eu vou contar o meu pequeno trajeto da minha vida de 35 anos na área da educação. Bom, objetivo claro, importante, eu acho que isso é indiscutível. Para qualquer coisa, nós temos que ter objetivo claro. Há 35 anos atrás, eu perdi o meu filho, que na ocasião ele estava com 18 anos, e ele estava com leucemia, e o tratamento dele foi feito no Japão. Eu estava acompanhando o tratamento dele no Japão, mas, infelizmente, o destino quis que ele fosse mais cedo, e na véspera da partida dele, ele me deixou a seguinte mensagem: mãe, está na hora de você voltar para o Brasil. As crianças estão te esperando. Essa foi a mensagem que me deu a convicção do caminho a seguir. E, logicamente, seria da área da educação, que eu sou da área, era a educação. Mas de que jeito eu ia trabalhar essa educação? Seria a formação básica das crianças na sua fase mais importante, que seria de 0 a 10 anos, é onde forma o alicerce do edifício, por exemplo. Tendo o alicerce bem firme, o edifício sobe tranquilamente. A mesma coisa acontece com as crianças. Então, para mim, até 10 anos era a fase mais importante da criança, porque que seria baseado num triângulo equilátero,
Por que equilátero? Porque nós temos os 3 lados iguais, onde temos o emocional, físico e o intelecto na educação. Crianças com esses 3 pontos em harmonia conseguem trilhar qualquer caminho. Essa era a minha convicção, é a minha missão na área da educação. Outro requisito seria ter visão. Não é apenas ter visão, mas nós temos que ter um foco importante. É que na época surgia um mundo sem fronteiras, mistura de várias culturas. Então, logicamente, a escola teria que estar focada na multicultural. E, como eu descendente de japonesa, eu acrescentei à educação brasileira a essência da cultura japonesa e, logicamente, aí entraria a língua inglesa, que é uma língua universal. E começou a era multicultural. E, para a realização desse meu objetivo, o importante é a localização. Não adianta você ir num lugar que teria difícil acesso, e eu teria que trabalhar a identidade da cultura local. E foi escolhida a região paulista. Eu tenho uma escola aqui pertinho, e eu confesso que achar o local não foi tão fácil, porque aqui na região paulista realmente é um local muito procurado. E depois, a parte importante também é a parte financeira. Infelizmente, esse é um dos itens mais difíceis. Previsão com bastante folga. Eu tinha um limite, que era atender às exigências da delegacia do ensino, sem perder a essência do projeto. Por exemplo, o obstáculo era a largura da escada, a altura do degrau, o tamanho do banheiro, o tamanho do assento, de acordo com a idade, número de carteira de acordo com a metragem, o ar livre, onde as crianças pudessem se locomover livremente, sabe? Tudo isso estava um pouquinho fora do orçamento inicial, que era apenas uma reforma de uma casa. E, além da parte financeira, a liderança é muito importante, porque nós vamos trabalhar com a equipe. E eu digo que líder não é chefe, líder não manda. O que o líder faz? Delega. Autonomia na sua função. Eu digo autonomia porque a professora, no momento que entra na sala de aula, fecha a porta, a autonomia é total dela. Então, nós temos que ter maior confiança na equipe para que o projeto dê certo. Outra coisa importante é persistência. É lógico que qualquer empreendimento tem seus altos e baixos, mas a maior prova foi na época da pandemia, em que nós tivemos que reestruturar, partindo da estaca zero, praticamente. Por quê? Porque nós estamos lidando com crianças menores de 10 anos, não são adolescentes nem adultos. Como é que nós vamos dar uma aula online, deixar a criança mais de 1 hora em frente a uma tela, e para que não perdesse a parte do conteúdo curricular? Então, realmente, foi uma batalha bastante árdua, e graças ao apoio de todos, porque nós tivemos que começar primeiro com as professoras. Tivemos que treinar todos os professores para que pudesse trabalhar online de uma forma bem lúdica com as crianças. Então, confesso que foi bastante árdua essa época. Aí começou aulas online, de forma híbrida, e tal. Quando estávamos chegando no final da pandemia, que estávamos voltando à estaca normal, que eu perdi cerca de 40% dos alunos nessa época de pandemia. Mas nós conseguimos recuperar, estávamos quase na estaca normal, quando tivemos a proposta, tivemos a desapropriação do local de um grande empreendimento que queria subir um prédio no quarteirão da escola. Realmente foi uma ducha de água fria na cabeça, porque estávamos tentando subir e, de repente, novamente, porque não é fácil arrumar um local que seja mais ou menos semelhante ao que eu tinha,
E, inclusive, o prazo era muito curto. Nós recebemos a proposta mais ou menos em junho, e agosto foi concretizado. Eu tinha 4 meses para achar um novo local, adequar a uma escola e começar o ano letivo no ano seguinte. Então, realmente, foi a luta de todos. Foi aqui a equipe funcionou mesmo, porque nós procuramos, o pessoal da reforma trabalhou dia e noite e conseguimos começar o ano letivo no local novo. Mas na hora eu achei que tivesse chegado lá no fundo do poço, mas realmente foi uma oportunidade, quer dizer, foi para melhor. Tivemos um novo local, estabelecimento em novo local e novos desafios. Bom, inovação. Vou falar rapidamente, que já me chamaram, que era assim. Inovação. Vivemos em constante grandes mudanças, não só tecnologicamente falando, mas nós tivemos a geração Z, que foi difícil entender as crianças da geração Z. Aí chegou a geração Alfa, 2010, mais ou menos, que era um ambiente totalmente digital. Vocês viram os bebês manuseando os dedinhos no celular, já desde que nasce. Aí, mal nós acostumamos com a geração Alfa, 2025 é a geração beta, gente. Influência total da inteligência artificial moldada por sistemas inteligentes e experiências digitais. O que é que isso significa? Os professores, nós é que temos que mudar, porque a primeira coisa que tem que mudar é a área da educação. E depois vem o trabalho, e depois a comunicação. Então, os professores não vão ensinar mais para os alunos. Nós é que vamos aprender dos alunos. Nós temos que conhecer os alunos para poder trabalhar. Foi essa reviravolta que trouxe essas novas gerações. É bem cômico, mas foi difícil também. Então, hoje, nós aprendemos muito com as crianças. As crianças, rapidamente eu vou. As crianças, não posso fugir da educação. As crianças nascem curiosas, gente. Você vê os olhos dos bebês, fica mexendo. Essa é a curiosidade da criança. E depois vem a criatividade. Quando ele consegue se movimentar, vai pegando as coisas. Essa é a criatividade da criança. Fazendo isso, depois, quando começa a andar, tudo chega a parte da autonomia. A criança vai lá, pega o que quer, tudo. Essa é a autonomia. E depois da autonomia vem a responsabilidade. Essa sequência é muito importante. E o que o adulto faz? Vai cortando. Curiosidade? Não, agora não tem tempo. Vai lá, o que é isso? Não tenho tempo. Vai lá assistir televisão. Sabe, o adulto vai cortando. E na escola, chega, fala assim, a árvore é verde, o céu é azul, sabe? A criatividade da criança vai água abaixo. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesses itens aqui. Né? Isso aí foi a mais. Bom, resiliência é a palavra de hoje, atual. Capacidade de enfrentar e superar dificuldades, adaptar-se às mudanças e aprender com os desafios. Aí nem precisa falar, acho que todos estão cientes disso. Oportunidade. Isso aqui eu acho que é mais importante. Capacidade de captar o momento oportuno, o que implica na capacidade de interpretar o nosso tempo e suas possibilidades. Todos têm oportunidade. É só captar na hora certa. Bom, meu pai, que era um grande empreendedor também, dizia que o sucesso depende da realização pessoal nos 3 âmbitos: família, trabalho e sociedade. Essa tríade é muito importante para o sucesso. Não adianta pensar só na família, só no trabalho ou na sociedade. Bem, o sucesso do meu empreendimento é fruto de ter um objetivo claro, desde o início, muita determinação e muita confiança na capacidade de fazer a nossa história. E, por último, imensa gratidão ao meu marido, sempre presente, Atsushi Yamauchi. Muito obrigada. Você acabou de ouvir um trecho do nosso Encontro Nacional em 2025. Para saber mais, acompanhe nosso perfil no Instagram, @NipoBrasileiras. Até o próximo episódio.